Pessoal, voltando aqui então ao nosso material, a gente vai falar agora sobre Conselho de Defesa e Conselho da República, ok? Conselhos de Defesa Nacional. Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República, o que significa o Conselho? O que ele define? Então, ele é um órgão, vai ser o quê? Por aqui. Ele é um órgão de consulta, só que ele é um órgão que, deixa eu colocar aqui também que é importante, acho que eu vou mudar essa cor aqui, colocar azulzinho para combinar aí com a aba. Então o que ele é? Órgão superior de consulta de quem? Do presidente da República, ok? Então, o primeiro ponto, ele é órgão superior de consulta do presidente da República. Ele emite pareceres, o que? Opinativos de pareceres opinativos sobre questões relevantes de sua alçada. Depois a gente vê aqui quais são. Ok? Então, opinativo. Então, se ele é opinativo, ele não vincula a decisão do presidente da República. Ok? Quais são as questões relevantes aqui? Questões relevantes, então vamos por aqui. Primeiro, ele vai opinar sobre IF, que é o que? Intervenção federal. Vai opinar sobre sobre o que? ED, Estado de Defesa, e Estado de Sítio, ok? Então, ele vai opinar, vai emitir parecer. Esse parecer aqui é o que? Obrigatório o parecer nas situações acima. Então veja, não é vinculativo, mas é obrigatório a parecer opinativo, ok? E as questões que sejam relevantes, que sejam relacionadas ao que? A estabilidade. De quem? Estou falando da República. A República tem o que? Instituições
autoritárias ou democráticas? Democráticas, ok? Então veja, esse aqui é o resumo necessário para você responder quase que 100% das questões do Conselho de República. Agora tem o que? Tem a composição dele. A composição do Conselho de República. Ele vai contar com quem? Primeiro, sempre com o vice-presidente da República. Com quem mais? Vai contar também com presidentes. Do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Eu vou deixar separado aqui eles, que é quem? Ministro. Vou tirar o ministro aqui, deixar ele depois, e vou pôr os líderes. Vai ter quem? Os líderes da maioria e da minoria. Da onde? Senado Federal, Câmara dos Deputados. Senado Federal, Câmara dos Deputados. Quem mais que tem? Agora sim, vai entrar quem? Ministro, único ministro que está, ministro da Justiça, ok? Ministro da Justiça. E por fim, vai ter o que? 6 brasileiros natos, 2 escolhidos pelo presidente da República, maiores de 35 anos, 2 da presidência da República, 2 da Câmara dos Deputados, 2 Senado Federal. Veja que aqui a composição não está presente quem é o presidente do STF, tá só o presidente do Senado e o presidente da Câmara, ok? Então isso daqui vai nos resolver a vida. Esse quadrinho aqui, ele resolve praticamente 100% das questões relacionadas aí ao Conselho da República, perfeito? Vamos avançar agora vamos avançar nas questões não, nos artigos, nos incisos. Então, o Conselho de República, a gente viu, é o órgão superior de consulta do presidente da República e deles participam. Antes, o STF declarou inconstitucional a inclusão de Procurador-Geral da Justiça e dos presidentes dos tribunais de justiça. Ou seja, aqui estava colocando quem? O poder, o que? Judiciário. E aqui seria o quarto, entre aspas, poder, ok? Não previsto na Constituição Federal, estava sendo incluído aí no Conselho de Governo Estadual. O STF diz que o que? É inconstitucional. A inconstitucionalidade, ele optou pela inconstitucionalidade da inclusão do Procurador-Geral de Justiça, dos presidentes dos tribunais de justiça e das contas e de contas na composição do Conselho de Governo. Porque não guardou a simetria, porque aqui a gente viu que não entra quem? Nem o ministro do STF, nem ministros aí de Tribunal de Contas.
ok? Então aí, quem é o órgão superior deles participa. Então quem são os participantes? Novamente, ó, o presidente, certo? Eu coloquei todos aqui para facilitar o aprendizado, para lembrar. Então tem o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e o vice-presidente da República. Líderes da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e da minoria do Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos, aí escolhidos, eleitos, nomeados pelo presidente da República, pelo Senado, pela Câmara. Mandato deles, 3 anos. Não pode ser reconduzido. Qual a competência deles? Pronunciar-se. Essa pronúncia é o que? Novamente, obrigatória. E opinativa. Sempre na intervenção federal, estado de defesa e o estado de sítio, certo? Quem são os... Não cai nessa parte, pelo menos, da matéria, a diferença entre eles, ok? Mas o estado de defesa seria uma situação menos gravosa, seria mais ou menos em ordem aqui, está em ordem de gravidade, certo? Então quanto mais para a direita, mais gravosa é a situação. Então vem a intervenção federal. O exemplo que nós temos aí, o do Rio de Janeiro, recentemente foi realizada a decretação da intervenção federal, perfeito. E o estado de defesa é para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas ou por grave e iminência instabilidade institucional. Então um pouquinho maior aqui, então, grave e instabilidade institucional. Ok? Então seria isso. Questões. Tá. E o estado de sítio significa que teve ineficácia do estado de defesa, certo? Então a medida tomada aí no estado de defesa não foi eficaz. E quando eu declarar estado de guerra, ok? Em resposta à agressão armada estrangeira. Então aqui, estado mais gravoso ainda, vamos pôr só guerra. Perfeito. Continuando. O presidente da República poderá convocar ministros de Estado para participar da reunião do Conselho, dado aí a relevância do tema e constar na pauta a questão relacionada com o respectivo ministério, ok? Então, posso convocar outros ministros que não sejam aí do Conselho, que não sejam, não compõem o Conselho, certo? Dependendo da situação. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. É só isso? Só isso. Conselho agora de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional vai opinar sobre o que? Segurança. Vamos mudar essa cor aqui, fica feio. Vamos apagar então antes. E vamos colocar o azul de novo. E vai opinar então sobre segurança. Então vou por aqui. Opina, dá pitaco.
segurança do território nacional. O que mais? Ele opina sobre guerra, sobre celebração da paz, o que mais? Ele vai opinar sobre a independência nacional, vai opinar sobre, se ele fala sobre território nacional, vai opinar sobre quem? Sobre as fronteiras. Escrever ao contrário é fogo. Vai opinar sobre o que mais? Deixa eu riscar isso aqui. Vai opinar sobre o Estado democrático. Então vai opinar sobre a defesa do Estado sobre o Estado democrático. O que mais? O que é importante aqui e não está muito relacionado a isso, também quase não cai em prova, mas sobre a preservação e exploração do que? De recursos naturais. Basicamente é isso. O Conselho de Defesa Nacional vai uma situação mais gravosa, ele vai estar opinando aí sobre guerra, paz, sobre segurança do território nacional, sobre os limites de fronteira, todos esses casos aí. Vamos lá. Então, tem a composição dele aqui, ó. Acabei não falando lá. Então, são assuntos. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República. Veja que aqui o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta. Percebeu que não tem aqui? Nunca caiu em prova também. Mas o outro é o que? O Conselho da República é órgão superior de consulta. Aqui está falando só, é porque era pouca coisa para falar, então eles colocaram mais uma palavrinha lá. Enfim, de consulta do presidente da República em assuntos relacionados com a soberania nacional e o que mais? E a defesa do Estado democrático. Deles participam como membro natos. Membro natos não é brasileiro natos, ok? Membro natos que são os membros dele. Mas presidente da República, vice-presidente da República é o que? É brasileiro nato, é igual a quem? É igual ao outro conselho que a gente acabou de ver, igual ao Conselho de República. Presidente da Câmara igual ao Conselho de República, igual ao presidente da Senado, igual ao Conselho de República. Mas imagina o seguinte, nós vamos pensar numa guerra. Então agora tem que trazer mais gente. O ministro da Justiça, porque aqui dentro vai estar quem? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia, pasme, Ferroviária Federal, tem uns 3 só, acho, existentes ainda. Ou seja, as polícias vão estar aqui para proteger quem? As fronteiras. Ministro do Estado de Defesa, obviamente, por quê? O Ministro do Estado de Defesa, porque eu estou falando de guerra, então, e a ele estão vinculados quem? Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, ele vai estar à frente das situações. Quem mais? Ministro das Relações Exteriores. Por quê? Ora, se eu estou falando de guerra, eu tenho que ter quem? O Ministro das Relações Exteriores. Para quê? Eventual, por exemplo, acordo de celebrar a paz. Celebração da paz. Porque guerra, ela não leva a nada, certo? Então, trazer o pessoal da diplomacia aí para dentro faz bem. E o Ministério do Planejamento? O Ministério do Planejamento tem o que? Tem o orçamento aqui, tem a bufunfa para financiar a guerra, certo? Se for necessário. E também o que? O orçamento. Vai falar sobre o orçamento, que é com ele, então. E vai falar sobre também que planejamento. Ele sabe sobre o planejamento, vai auxiliar aí todo mundo. Então é importante que ele esteja junto. E obviamente vou falar sobre os comandantes, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Ok? Então, vamos voltar aqui. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Então veja, nós temos aqui a diferença entre eles aqui da composição. Conselho de República. República, pensa aí nas instituições democráticas. Então vai estar quem? Só os presidentes aí. Vice-presidente mais presidente do Senado Federal mais presidente da Câmara dos Deputados. Que vice-presidente da República mais presidente do Senado Federal mais presidente da Câmara dos Deputados. Aqui ficou igual. O que mais? Aqui nós vamos ter, vamos mudar a cor aí. Líderes. Da maioria e minoria. Da onde? Da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aqui não temos ele. O que mais que nós temos aí? Vamos colocar verde. Nós temos aqui ministro da Justiça. Aqui nós temos também o ministro da Justiça. Sim. Além do ministro da Justiça, nós vamos ter quem mais? Vamos ter, a gente viu agora, ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, ministro do Planejamento. Ok? O ministro da Justiça já está ali, então são 4. Ok? Vou fazer um comparativo, tá, povo? Que às vezes cai em prova isso aí. Eita, que eu errei o tiro aqui. Que mais? Quem mais que está aqui? Aqui tem só mais os 6 brasileiros lá. 6 brasileiros natos. Isso aqui cai lá na nacionalidade. Cargos privativos de brasileiros natos. Lembram? Tem lá presidente, vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, da Câmara Federal, Ministério da Defesa, ministro do Ministério da Defesa. Quem mais?
oficiais das Forças Armadas. E que mais? E 6 brasileiros do Conselho da República. Aí vem pra cá uma coisa que não está lá. E tá certo, ok? E aqui quem vai ficar aqui então? Os ministros estão aqui. E quem faltou aqui agora? Só os comandantes. Vamos pôr que cor aí? Preta. Comandantes das Forças Armadas. Ok? Terminou? Terminou essa parte, ok, povo? Então agora vamos para a competência. Compete então ao Conselho de Defesa Nacional, a gente já viu, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, a gente já viu isso nos termos dessa Constituição. Opinar também sobre decretação do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Isso aqui é igual ao Conselho da República. Então os dois têm que opinar sobre estado de defesa, estado de sítio e de intervenção federal. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional. Opinar sobre o efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração de recursos naturais de qualquer tipo. Então, vai opinar sobre o que? Opinar sobre áreas. Então, está opinando sobre áreas indispensáveis à segurança do território nacional. Opinar sobre o seu uso. Opinar sobre áreas de fronteira. Opinar sobre áreas relacionadas com a preservação. Opinar sobre áreas relacionadas à exploração dos recursos de qualquer tipo, recursos naturais. Aqui, o STF diz que cabe à União demarcar terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, donde competir ao presidente da República homologar tal demarcação administrativa. A manifestação do Conselho Nacional não é requisito de validade para a demarcação das terras indígenas, mesmo daquelas situadas em regiões de fronteira, porque só vai ser aí vinculado à necessidade do parecer opinativo quando for nessas áreas aí que forem relacionados a esses temas acima. Mas veja que interessante aqui, ó, quando tratar de demarcação indígena, eita, quando for então a área da região de fronteira, ó, áreas aqui em cima indispensáveis à segurança nacional, e opinar sobre o seu uso efetivo, especialmente na faixa de fronteira. Então aqui, ó, na faixa de fronteira ele opina, exceto quando que mesmo naquelas situadas em região de fronteira. Então não vai opinar, então ele não vai opinar o Conselho de Defesa quando for o que? Terra de demarcação indígena, certo? O STF diz que não pode e pronto, virou lei, perfeito? E isso cai em prova. Então é muito importante, isso daqui é uma exceção à Constituição aí. Você vê que o STF legisla também. Ok? Tô brincando. Inciso 4. Ele vai estudar e propor e acompanhar o desenvolvimento e iniciativas, ó, tudo sempre o que garantir o que? A independência nacional, a defesa do Estado democrático, tudo relacionado à soberania nacional, ok? E o final é a lei regulará a organização e funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. O que é interessante aqui para acabar? O Estado de Defesa. Então o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
decretar estado de defesa, certo? Ele vai decretar estado de defesa e para o que? Para preservar ou prontamente restabelecer locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, nesses casos vai caber então o estado, o estado de defesa. Aqui então, como eu falei anteriormente, nós temos aí uma ordem que é o intervenção federal, uma ordem gravosa, vamos dizer assim. Aí depois vou colocar como matemático esse símbolo, eu gostei. Então o problema enfrentado pelo estado a intervenção federal, ele é menor do que o enfrentado pelo estado de defesa, que por sua vez a situação ela é menos gravosa, menor do que o enfrentado pelo estado de sítio, ok? Então nessa ordem aqui. Então aqui ele decretou estado de defesa. Agora, qual é o tempo? O tempo de duração do estado de defesa não será superior a quanto tempo? A 30 dias. Podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificarem aí a sua decretação. Se passou este tempo, foi ineficaz a medida, vamos para uma situação mais gravosa, então vai caber então agora o estado de sítio. Beleza, meu povo? Era isso, um abraço e vamos para as questões.